Nós vamos falar hoje sobre Jesus e a liberdade. Então, eu vou pedir que você preste atenção em dois textos bem conhecidos que saíram da pena do apóstolo Paulo, aos Gálatas e aos Coríntios. Abra sua Bíblia primeiramente, no capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 e versículo 13. Gálatas 5, versículo 1 e 13. O texto diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E do mesmo apóstolo, agora na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler 3 versículos, o 12, o 10 e capítulo 6, nós vamos ler primeiramente o versículo de número 12, por favor, o 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esses são importantes versículos. E eu gostaria que você entendesse que todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Antes de entrar no argumento, principalmente baseado nessas palavras, eu gostaria de contar uma história e depois tirar algumas frases que eu pensei de livros sobre a noção de liberdade. Um dos livros que eu mais gostei de ter lido, que não é de caráter teológico, mas é de devocional, chama-se O Despertar da Graça. Se algum dia você puder ler um bom livro, leia este. Inclusive o meu está emprestado ao Davis. E a irmã dele disse que vai ler depois. Se você quiser entrar na fila, pode entrar. Mas O Despertar da Graça é uma obra-prima que trabalha o conceito libertário da graça e o conceito aprisionador do legalismo. Coisas que a religião coloca no nosso caminho. O cristianismo só propõe a liberdade, mas a religião, ela traz no seu bojo o legalismo, que aprisiona e incute dogmas, conceitos que tolhem a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. E num desses capítulos do Despertar da Graça, entre tantas joias, eu li uma história de um casal de missionários do século passado, casal de jovens missionários americanos, que foram trabalhar no Oriente. Um trabalho bonito. E lá, eles gostavam de algo que não existia, só tinha nos Estados Unidos, pasta de amendoim. Eles comiam pasta de amendoim. Não é uma coisa que o brasileiro é pão com manteiga e olhe lá, mas eles gostavam de pasta de amendoim. E trabalharam um bom tempo nas missões e levaram uma quantia na bagagem de pasta de amendoim. Só que a pasta de amendoim acabou. E eles fizeram um pedido para parentes, que através da missão, quando for enviar qualquer material pedagógico, piriri pororó,
eles colocassem na bagagem algumas caixinhas, alguns potes de pasta de amendoim, porque era algo do prazer deles, não há pecado nisso. E o que aconteceu? A junta de missões, quando descobriu que os dois missionários, marido e mulher, queriam, além dos objetos do culto, da pedagogia, do trabalho missionário, queriam que fosse transportado para um outro país alguns potes de pasta de amendoim, chamaram a atenção dos missionários, exortaram os missionários, puxaram a orelha dos missionários, e eles ficaram tão deprimidos, tão chateados com a irrelevância de comer pasta de amendoim, que não traria prejuízo nenhum para as missões. E a depressão foi corroendo aqueles irmãos, e ninguém os amparou, e eles acabaram abrindo mão do projeto missionário e voltaram entristecidos para a América, simplesmente porque em algum momento foram repreendidos. Os dois lados têm problema. A junta de missões, que de maneira bitolada e estreita e meramente legalista, proíbe alguém de comer pasta de amendoim se não é coisa do local, não é produto que exista lá. É como qualquer brasileiro que vai para fora e fica meses, ou a trabalho, ou em turismo, ele sente falta de alguns produtos que não vão encontrar lá. Feijão é um deles. Quando se volta, depois de alguns dias e semanas, num outro país, num outro continente, vocês não sabem como é gostoso um feijão feito na hora, um arrozinho fresco e um zoiudo frito. Mas se você é missionário e não tem, e pede para alguém mandar, você pode ser chamado a atenção por causa disso? Pode. Como eu fui chamado a atenção no meu 2º ano de ministério, por ter ido pregar no aniversário do grupo Jovens da Verdade. E coloquei no relatório. Alguém olhou e falou: como pode o pastor presbiteriano ir pregar num grupo de jovens, não sei o quê? Eram amigos, eram colegas. Mas ali eu falei: não, eu coloquei. Se eu quisesse omitir, eu não colocava no relatório. E gente que se preocupa com minúcias assim não sabe o que é ser livre. Não desfruta da verdadeira liberdade para a qual Cristo nos resgatou. Algumas frases. A liberdade propõe autonomia e habilita a sair das cavernas para abrir os olhos e ver outras oportunidades. Gostei dessa frase. A pessoa livre não depende, compartilha. Não estende a mão para receber sem trabalhar, porque é um ser inteligente, capaz de superar, avançar, aprender, produzir. A liberdade mobiliza, não paralisa. Ela inclui, jamais exclui alguém pela raça, pela camada social, pela etnia, pela fé que professa, pelo pensamento político e ideológico. A liberdade põe de pé, dá energia para correr e vencer, chegar junto, sem deixar pessoas clamando na beira do caminho eternamente. A liberdade não censura, não se desculpa, não discrimina, ela ensina o discurso e a postura dos iguais perante a lei, e canta junto o hino cívico, sem interferência do apartheid. A liberdade é o espelho onde se mira a responsabilidade. Que maravilha, irmãos, a gente puder falar como a letra de um dos hinos pátrios: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, abre as asas sobre nós. Como é difícil ser cristão, quando a liberdade não é usufruída, quando a liberdade é tolhida por homens, por ideias, por sistemas, por dogmas. Se Jesus entrasse hoje aqui, não que ele não esteja, mas ele falasse assim: eu quero dar um gás para essa igreja e quero ser membro dela, mas do jeito dele, do jeitão dele. Como era o jeitão dele? Fariseus não gostavam.
Se ele viu uma mulher na praça e ela tinha uma vida complicada, ele ia lá, conversava e falava do amor de Deus, e isso era inadmissível, porque não era correto um profeta fazer isso. Tolhiam a liberdade. E ele ligava para eles? De jeito nenhum. Se era para entrar numa casa e os discípulos estavam esfomeados e não lavavam as mãos, para Jesus não tinha problema nenhum. Era só uma questão higiênica, mas para fariseu, lavar as mãos era espiritualmente indispensável. Eles achavam que a alma ficaria poluída por causa de um problema externo, do mero lavar as mãos. Falta de noção do que vem a ser a liberdade. Uma outra frase e já entraremos no texto. Não temos liberdade para nos omitirmos diante do mal e do sofrimento. Não temos liberdade para sermos egoístas. Não temos liberdade para somente sentir prazer. Ao contrário, é preciso também chorar com quem chora, compartilhar a dor alheia, alegrar-se com os que se alegram, compartilhar os triunfos dos outros. A Bíblia diz que quando um membro padece, todo mundo sofre junto com ele. E finalmente, aquele que diz que está nele deve andar como ele também andou. Quando Cristo chama Paulo para a obra, Paulo era um cara aprisionado por um farisaísmo tão exacerbado, tão excessivo, que Paulo julgava fazer um favor a Deus perseguindo e matando cristãos. Aquilo era a obsessão da vida dele. Quando ele vem a se converter e a ser convencido de que deveria seguir a Cristo sem restrições nenhuma, ele escreve a brilhante tese de liberdade em 1 Coríntios 6, em 1 Coríntios 10, em Romanos 14, que eu li no início do culto, e todo o livro de Gálatas, ele declara a força tremenda da liberdade. E num dos momentos mais brilhantes, quando ele fala disso, em 1 Coríntios 9, ele diz o seguinte: eu me fiz servo de todos, para de alguma maneira, de algum jeito, por algum modo, ganhar a todos. Se eu estiver com alguém que é servo, eu me faço de servo também. Porque eu quero que o Evangelho dite as normas das minhas condutas, para que eu possa, no exercício da minha liberdade, e só quem é livre pode dizer: eu não como, ou eu como. O preso não, ou ele só come, ou ele não come. Quando ele é proibido, olha, aquele alimento foi sacrificado num templo pagão. Paulo dizia o quê? Não tem problema, quer comer? Vai lá e coma. A sua consciência é cativa da palavra de Deus, você é livre. Agora, se tiver um irmãozinho enfraquecido lá do lado, e ele acha que aquilo é pecaminoso, sabe o que você faz? Não coma não. Não coma não, só para não escandalizar, para não enfraquecer. Irmãos, quantas vezes no decurso da sua vida de cristão, alguém tolheu você, e você encruou, encolheu e não vivenciou a sua liberdade de expressão. Por exemplo, vamos começar por nós aqui, falar de coisas lá da igreja da China, vai adiantar alguma coisa? Desde que eu me reconheço por cristão, ou que eu entrei no seminário, ou que eu comecei a lidar com as questões burocráticas da igreja, eu tenho lido e visto relatórios e decisões de gestos presbiterianos falando a respeito de algumas coisas, e uma delas que é repetitiva são as palmas. Repetitiva, no ensino do que eu vivia na adolescência e na juventude, chegaram a criar regras que, se acontecessem as palmas, o pobre do líder seria chamado à razão. Nos últimos dias da minha formatura, antes de receber o diploma, eu era presidente da federação e fiz um trabalho com muitos jovens, e todo mundo estava lá na igreja, que eu ia ser pastor, lotada a igreja. Aí, tinha um outro pastor lá, é evidente. E ele, então, na hora do louvor,
A galera, até a palavra galera é uma palavra complicada, né? Não pode falar. A turma, também a turma não, a turma já é uma coisa mais... Mas cada palavra pega uma nuance diferente de um tempo para outro, mas naquele culto específico. Os jovens de várias igrejas, batistas, presbiterianas, amigos, estavam lá, era uma festa. E aí alguns, no afã, no zelo, no ardor, no fervor, engatou um cântico meio pesadão, do rock daqueles tempos e tal, coisa que hoje é jurássica, naquela época era novidade, e alguém começou lá na primeira fila, que nem o presbítero André. O que aconteceu? A turma foi. E de repente, o que aconteceu? O pastor saiu de lá da frente, e de banco em banco, ele passava, olhava para a pessoa e fazia assim, o gesto. Estão filmando, mas ele já morreu, está na glória. Não tem problema não. Irmãos, isso era complicado, mas isso é repetitivo, não era só nos anos 70, acontece hoje. As palmas é um exemplo, mas não é o mais importante. Não é por isso que a gente vai brigar, discutir, não é por isso que vocês vão falar, não quero mais esse pastor, porque ele autorizou bater palma. Alguém viu falar aqui que eu estou autorizando? Quer bater, bate, não quer bater, não bate, mas não pense que é isso que determina o perfeito louvor. O livre não se preocupa com isso, porque é a alma dele que ele se preocupa. Senhor, está tudo bem com a minha alma, eu posso te louvar, eu posso te engrandecer. E aí vem o apóstolo Paulo e diz claramente, no versículo 1 do capítulo 5, para a liberdade, Jesus libertou vocês. Então, se mantenham firmes nisso, e não se submetam outra vez a nenhum jugo de escravidão. No verso 13, ele diz enfaticamente, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, vocês não a possuíam, mas não a utilizem para dar ocasião à carne, sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Então, de uma maneira bastante sintética e objetiva, eu quero enfatizar que Jesus é a liberdade. Em primeiro lugar, Jesus é a liberdade verdadeira. O texto diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, na verdade, eu era preso, você era preso, grilhões do inferno me prendiam a uma condenação absoluta e absurda, da qual eu não podia me libertar. E a Bíblia diz que Cristo invadiu o império das trevas e me libertou de lá e me transportou para o império do seu amor. Então, Jesus é a liberdade verdadeira. Ele tirou a escravidão de dentro de mim e Ele quer tirar também a escravidão das minhas posturas, a escravidão das minhas falas, a escravidão dos meus medos, das pessoas que querem me oprimir. Por isso que Jesus é a liberdade verdadeira, porque Ele nos libertou da pior escravidão, daquela que lançaria nossa alma no inferno, por mais que pensássemos que éramos livres. Jesus diz claramente, na boca de Paulo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é só redundância, é uma dupla afirmação. Ele te libertou para a liberdade. Ele te libertou para que você não fosse escravo de novo de homens, ideias ou dogmas. A única coisa da qual você deve ser cativo é da palavra de Deus. Quando ela diz algo, é verdade, obedeça. Quando ela não diz algo, ainda assim, ela serve de parâmetro para que você tenha discernimento. O que é, o que pode, o que não pode. Por exemplo, tem algum versículo na Bíblia que diz que é proibido fumar? Fora da música, não sei quem foi, um cantor brasileiro que nos anos 70 falou, é proibido fumar, não sei se foi Roberto Carlos, sei lá quem foi. Tem esse versículo na Bíblia, não fumarás o charuto do teu próximo. Não tem na Bíblia. Não existe na Bíblia, mas a Bíblia diz que você é templo do Espírito, e tudo aquilo que pode ferir, magoar, machucar, adoecer o templo do Espírito que é você, é pecado. E sabe o que pode ser pecado? Um cara que tem ameaça familiar de problemas de diabetes, que pode desenvolver, e ele se empanturra de chocolate e de doce.
Ele está pecando contra o Espírito Santo. Mas não tem versículo na Bíblia: não comerá chocolate. Quer pior tentação do que vê-lo e dizendo: abraça-me, saboreie-me. Ele, para mim, pode ser o chocolate branco. Para você eu não sei o que te magnetiza, mas a Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo te libertou. Portanto, Jesus é a liberdade verdadeira, porque nos tirou da pior escravidão. Quando Paulo fala disso em Romanos 6, ele diz: as coisas que antigamente praticávamos sem conhecer Jesus, hoje quando lembramos só é motivo de vergonha, de nada mais. Então, Jesus é a liberdade verdadeira, porque Ele nos libertou da pior escravidão. Segunda coisa que se deduz do texto é que Jesus é a liberdade irreversível, inegociável. Ele diz: se Ele te libertou para a liberdade, permaneça firme e não se submeta de novo a nenhum jugo de escravidão. A liberdade para a qual Cristo te libertou, além de verdadeira, ela é irreversível, inegociável. Vamos lá. Eu tenho que fazer porque eu tenho medo do que o irmão vai pensar. Você é escravo de quem? Do irmão, da opinião do irmão. O livre olha para o irmão e diz: aquele irmão ele ainda é imaturo. Aquele irmão, ele... Quer ver? Ele não come morcela. Sabe o que é morcela? Ou chouriço. Porque ele tem uma paquera lá com alguma doutrina que não pode doar sangue, que não pode, que o sangue tem vida e se, né? Então a vida está no sangue. Aí o cara vai e estrangula uma galinha e tem que deixar o sangue correr tudo. Mas você come carne. Quando você vai comer picanha por aí, você não come sola de sapato, você fala: mal passada, ela vem, o boi vem mugindo no teu prato, e você se delicia com aquilo. Aí, logicamente, nós vamos ter problemas com as nutricionistas da igreja. Mas, na verdade, todos nós temos coisas prediletas. E aí vem alguém e fala: não coma. Se você tem equilíbrio e é livre, você saberá quando e por que e onde comer. Uma coisa que eu tomei por decisão, e já falei talvez isso aqui, na questão de usar a liberdade. A igreja de Vila Gerte ficava em frente a um bar. A igreja era quase na esquina, o bar era na outra esquina. E não tinha assim uma... zeladoria, tinha uma senhora que morava lá e tal, e às vezes dava fome ou sede, e aquele bar estava ali. Às vezes eu ficava, não porque eu não fosse livre, mas eu pensava naquele irmãozinho que já julgou o pastor porque foi com camisa vermelha num culto, né? Aí, se eu ficasse lá na porta do bar pedindo um guaraná, vocês já viram que o guaraná espumante parece com ela? Aí ele passava de ônibus, que o ônibus virava ali, a primeira coisa que se via era o bar. Aí o irmãozinho ia dizer: eu vi o pastor no bar. O segundo irmão ia dizer: eu vi o pastor bebendo no bar. O terceiro, porque isso corre, e não tinha Facebook. Hoje, então, seria uma velocidade extrema. O pastor estava de porre na calçada. E o quarto já era o SAMU levando o pastor para... Então, eu evitava ir no bar. Por quê? Porque eu não era livre? Não, porque eu respeitava a dificuldade do irmãozinho que pudesse pensar qualquer coisa. Mas você não pode fazer isso indefinidamente, porque senão ninguém cresce nunca. Ninguém amadurece nunca, ninguém aprende que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, ela não é só verdadeira, ela é irreversível. Porque o texto diz que eu não devo mais me submeter a qualquer jugo de escravidão, generalizando a qualquer um. A qualquer um.
Eu me lembro de um presbítero hoje ele trabalha nas missões da UPH, que promove em cantos do Brasil reformas de templo, de casa, construção, dão suporte por um mês. É uma turma tremenda. Paulo Silas Casini. E ele era alto funcionário do Banespa, aquele Banespão que tem ali. E ele contou num estudo junto com a mocidade que um dia o patrão chegou e falou assim: olha, tal pessoa vai ligar, e quando ele ligar, eu não quero falar com ele. Diga que eu não quero falar com ele. Ele disse, ele ficou, eu vou mentir, como é que eu vou falar e tal. E na hora eu toco o telefone e era o sujeito. E ele disse que quando ele pegou o telefone, na maior natureza, na maior simplicidade e naturalidade, fulano está aí? Ah, ele me mandou dizer que ele não quer falar com você. Aí já saiu, aí já foi. Ele não pecou, mas arrumou um problema com o patrão. Mas é melhor assim do que arrumar um problema com ele lá em cima. Jesus é a verdadeira liberdade. Jesus é a liberdade irreversível. Jesus é a liberdade, em terceiro lugar, vitoriosa. O texto deixa claro que eu tenho que permanecer firme. Para ser livre tem hora que é preciso resistir. Tem hora que é preciso enfrentar, tem hora que é preciso olhar e falar, bom, eu não vou me deixar dominar por nada. O texto de Paulo aos Coríntios, ele deixa bem claro, todas as coisas me são o quê? Lícitas. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Duas palavrinhas que juntas me dão estrutura. Se eu sou livre para vencer a pressão de fazer inconvenientes coisas e a pressão de fazer coisas que não servem para nada. Em si, não tem mal nenhum, mas em determinadas situações podem causar um estrago. O livre, ele vence o desejo dele. Poxa, eu estou com uma vontade. E eu agradeço a dona Shirley. A senhora foi amiga secreta da Shirley. E a senhora deu para ela uma feliz e maravilhosa bandeja com chocolates. Não deu hoje? Pois é. E eu já tinha almoçado. De repente surge a caixa. Eu falei, eu não quero. Aí a Shirley já estava guardando e tirou um assim, você quer? Eu falei, ela falou, vai comer com a boca, vai pôr tudo na boca. Eu falei, joga logo. Peguei e pus na boca. Quer dizer, eu podia ter falado, não, com aquela vontade de comer. Mas eu falei, não, é só um. Um a cada 2, 3 dias, não faz mal. Se fizer, a culpa é da dona Shirley. Irmão, ser livre é maravilhoso, porque se Jesus é a liberdade, ela é verdadeira, ela é irreversível, ela não me joga de volta a nenhum jugo de escravidão, mas ela é vitoriosa, ela nos faz vencer pressões, nos faz vencer aqueles cubículos que nos jogam muitas vezes, nos pressionam a fazer aquilo que não queremos e que nem Deus quer. Por isso que Paulo diz, permaneçam firmes. E aquilo que não convém, não façam. Aquilo que não edifica, não façam, embora você seja livre para fazê-lo. Jesus é a liberdade útil, não só verdadeira, não só irreversível, não só vitoriosa. Jesus é a liberdade útil. Se você prestou atenção em Gálatas 5,13, o texto diz, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Usem a liberdade de uma forma construtiva, de uma forma útil, de uma forma positiva. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, versículo número 9. Brilhante palavra do apóstolo. 1 Coríntios 8, versículo 9. Ele usa a expressão liberdade dessa forma. 1 Coríntios 8, verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. A liberdade para a qual Cristo nos libertou, ela é útil. Ela não põe tropeço na vida de ninguém. Ela não atrapalha. Ela pode impressionar. Alguém pode falar, poxa, olha aquele pastor.
Você entrar numa igreja pela primeira vez, como pastor, com 24 anos, e ter aquele monte de gente um pouco reprimida, que nunca tinha ido num acampamento na vida, e de repente você fala, vamos num acampamento. Irmãos, eu nunca vi uma coisa dessa na igreja de Diadema. Eles nunca tinham ido num acampamento. E eu os levei para um sítio de um tio meu em Curitiba. 2 ônibus lotados, 85 pessoas. Jovens, homens, mulheres. Quando abriu a porta do ônibus lá no sítio, campinho, lago, piscina, árvore, foi como abrir uma gaiola, não deu para segurar a boiada, saiu todo mundo, foi uma festa, porque a gaiola abriu, e aquilo que era para ser só um acampamento, se tornou uma celebração de vida, para quem nunca tinha ido na vida num acampamento. Os irmãos que foram no encontro de casais, devem se lembrar de um criolão chamado Nilton, lá de Lavras, ele e a esposa dele, a Cláudia, nunca tinham ido num hotel na vida, nunca tinham ido em lugar nenhum além de Lavras, e de repente eles foram no primeiro encontro de casais, no Monreal, um hotel top lá de Lavras, de Poços de Caldas, e de repente o Nilton comeu, mas comeu, e acabou o culto, e acabou a janta. E ele foi para o quarto, já por umas 10 horas. E no caminho tinha aqueles lugares do bebê. Aquelas cozinhas do bebê, que tinha lá maçã, que tinha lá banana, que tinha lá mamão. E ele não sabia o que era frigobar. Ele consumiu tudo que tinha no frigobar. Quando foi na hora de pagar, ele nos chamou, ele não sabia, ele não tinha... E nós falamos, ô Nilton, ele estava tão animado com tudo aquilo, que ele usou a sua liberdade, sem saber que não podia, que era proibido, que tinha que pagar. E até hoje isso serve de chacota para ele, mas ele não está nem aí, ele vai até hoje, ele desfruta, ele saboreia, porque isso é uma coisa muito boa, irmãos. Liberdade é útil. A liberdade para a qual Cristo nos libertou, ela é útil. Imagina num culto, quando um hino toca no teu coração, quando uma palavra te diz para mudar, te dá força para você ser transformado em uma nova criatura, e você se alegra, mas você não pode manifestar, você não pode se emocionar. Por quê? Porque de repente alguém vai... Como tolher algo que é corrente, algo que é o desabrochar dos rios de água viva, porque quem crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Como represá-los, se a própria liberdade foi dada para você, para que não se represasse mais esses rios? A liberdade, Jesus é a liberdade útil. Outra verdade interessante, Jesus é a liberdade resistente. No texto de Corinto, Paulo fala claramente, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade que Jesus conquistou para mim, garante que ela é resistente, nada pode violentá-la, nada pode deturpá-la. Essa é uma bendita liberdade para a qual Cristo nos libertou. Paulo deixa claro, tudo é lícito, ok? Nem tudo convém, ok? Tudo é lícito, ok? Nem tudo me edifica, ok também. Mas eu não vou me deixar dominar por nada. Eu tenho a capacidade dada por Jesus de resistir firmemente a qualquer coisa que queira negociar a minha paz, a minha consciência tranquila diante de Deus. Jesus é a liberdade edificante. O texto nos 2 lugares fala disso, né? Que você tem que viver a sua liberdade para ser servo um do outro pelo amor. Gálatas 5:13, final do versículo. Se é um exercício pleno da liberdade para a qual Cristo te chamou, te comprou, te conquistou, então Jesus é a liberdade edificante. O exercício da sua liberdade
não dá só prazer a você, edifica alguém que está perto de você, porque é maravilhoso ver alguém que é livre, mas ele é tão responsável pelo uso da liberdade, que ele acaba destinando esse exercício de liberdade para servir. Como dizia Lutero, um crente sincero e verdadeiro é o mais livre servo de todos. Ele pode fazer isso, um escravo não. Quem é escravo de algum conceito, ideia, ele tem que fazer uma outra vontade, não a dele. Mas Paulo está dizendo, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. Antes, use a sua liberdade para você servir o próximo com todo o seu amor. Então Jesus é a liberdade edificante. Fica marcado na memória da gente os vários encontros de Jesus com pessoas totalmente diferentes. Mas um que me fascina, quando ele entrou numa casa, num jantar preparado por Simão o leproso, daquele cara que queria chavecar Jesus com algumas guloseimas, e de repente aquele cara recebe Jesus, não dá um abraço, não dá um beijo, não prepara a bacia, nada. Não chama o escravo para lavar os pés calosos e fedorentos, empoeirados daqueles homens. E de repente entra uma mulher, ficaram na janela, ela entra lá na cena, e ela chora, ela rega os pés de Jesus, e depois ela os enxuga com os próprios cabelos, por causa do perfume e por causa das lágrimas. E o escravo, o leproso, nojento, que estava lá, dono da casa, falou, se esse aí fosse profeta, ele ia saber quem é essa fulaninha aí. E Jesus olha para ele e fala, eu entrei na sua casa, você me convidou, não me deu um abraço, não me deu boas-vindas, não lavou os meus pés, não me beijou, e essa não cessa de fazê-lo. Então Jesus mostrou, ela é livre, ela não está aí olhando para as críticas, para o cinismo, para o olhar implacável dos fariseus de plantão, que existem em qualquer tempo, em qualquer igreja. Tomara que os dessa igreja já estejam mortos e sepultados, porque o fariseu leproso ouviu Jesus dizer, melhor é essa mulher do que você, melhor é a lágrima que ela derrubou, o cabelo que enxugou os meus pés, sem constrangimento, do que o jantar que você preparou e achou que ia me seduzir. Por isso que Jesus é a liberdade. E eu quero que você a desfrute. Porque é maravilhoso ser livre. É maravilhoso poder, acho que até tem uma canção, eu não lembro, mas eu acho que eu aprendi aqui, até comentei com o João Vitor, eu sou livre. Tiago depois pode me lembrar qualquer tempo, eu sou livre, alguma coisa assim, eu não lembro o resto da melodia, mas ela é muito interessante, com essa conotação. Jesus é a liberdade verdadeira. Jesus é a liberdade irreversível, inegociável. Jesus é a liberdade vitoriosa. Jesus é a liberdade útil. Jesus é a liberdade edificante. Jesus é a liberdade fundamentada na verdade e no amor. Não existe uma liberdade que você possa fazer o que você quer, como um rolo compressor, usando a sua liberdade para atropelar o outro. E eu finalizo contando uma história que aconteceu comigo. Recém-casado, morando num apartamento lá em São Bernardo. E até hoje, quando eu ouço essa música, eu lembro do incidente. Eu não vou poder cantar essa música, era uma música pop em inglês, daquela época, dos anos 70. Mas um dia eu vou colocar essa música, vocês vão lembrar dela. Eu sei que de madrugada, ou meia-noite e pouco, começou uma festa. Eu morava no segundo e no sexto andar começou um show de sábado. Domingo o pastor acorda cedo, tem que ir para a igreja, aquela coisa toda. Neném pequeno, Fernandinho dormindo, aquelas coisas, né? E o som rolando, meia-noite, meia-noite e meia, 1h, e era a mesma música. O cara tocava a mesma música, por causa do arranjo, num determinado ponto do início da música, ela era suprimida e entrava bateria, guitarra, a música é boa, a música é bonita.
Mas o cara parava no mesmo momento a música e falava: você viu que maravilhoso? Você viu que som? Você viu que é isso? Sei o quê. Ele, a mulher e a turma toda que estava lá na casa dele. Isso lá pelas 2 da matina, eu abri a janela e falei: ô fulano. Aí eu falei: dá para abaixar um pouquinho o som aí, porque 2 da manhã, não tinha regra ainda, não tinha aquelas normas de condomínio. E o cara, de repente, ele botou o cabeção para fora e falou assim: eu sou livre para fazer o que eu quiser. E aí, na hora eu olhei para ele e falei: mas a sua liberdade termina, aquele chavão bobão, né? A tua liberdade termina quando começa a minha, camarada. Aí eu falei: poxa vida, tem criança aqui, ó, amanhã é dia de trabalho para mim, para você não é, mas dá para dar uma baixadinha? E aí passou um tempo, ele abaixou, Deus teve misericórdia e tal. Depois ele passou bicudo, não olhava mais para a gente. Passou um tempinho bicudo. Cara, depois de um tempo ele falou: perdão aí, hein? Não, cara, é assim mesmo, casa nova, a gente quer mostrar para todo mundo, aquela coisa, mas nunca saiu. E eu tenho essa música gravada. De vez em quando ela toca, eu falo: achei ele lembra e começa a rir, porque ele lembra da cena, o mau uso da liberdade. Jesus, por isso que você não pode esquecer, Ele, mais ninguém, é a liberdade, em todos os sentidos, plena, verdadeira, irreversível, útil, proveitosa, edificante e fundamentada na verdade e no amor. Curte essa liberdade e não deixe que ninguém, homens ou ideias, pastores, presbíteros, teólogos, dogmas, ninguém aprisione você, mas seja servo de qualquer pessoa, como seu Jesus foi, como o nosso Cristo foi. Porque a Bíblia fala que ele, sendo rico, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, como livre ofereceu sua vida para nos libertar em caráter definitivo da pior escravidão. Por isso, bata no peito e diz: pela tua graça, eu sou livre. Não deixa ninguém me oprimir e me submeter, de novo, a qualquer jugo de escravidão. Em nome de Jesus. Amém.